Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos continuar nossa comunhão dentro do tema Deus está de fato no meio de vós. Ontem nós vimos como o Senhor nos alerta para que sejamos virgens, prudentes, que levam o azeite para onde quer que vá. Nós vimos também que o Senhor entregou para nós talentos e que um dia nós vamos prestar contas com Ele. Isso está muito claro na palavra de Deus. Tanto a parábola das virgens como a parábola dos talentos são parábolas sobre o final dos tempos, sobre como nós, diante do Senhor, na sua volta, vamos ter de prestar contas. E nós sabemos que o Senhor deu para nós o seu Espírito e deu para nós também talentos e capacidade. É para que nós pudéssemos participar da edificação da sua casa. Nós vimos que o tabernáculo que foi construído no Antigo Testamento era uma sombra da realidade do verdadeiro tabernáculo. Nós podemos ver esse verdadeiro tabernáculo em Apocalipse 21, versículos 2 e 3. Esses dois versículos dizem o seguinte: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então preste atenção, no versículo 3, a primeira parte. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então nós podemos ver a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Então hoje a vida da igreja deve ser um viver de tabernáculo. E essa é uma visão que necessitamos ter. Já vimos que tabernáculo significa morada. O Senhor deseja morar entre os homens. E pelo fato de morar entre os homens, nós também podemos morar com Ele. Que o tabernáculo é o santuário, é um lugar sagrado, separado para o Senhor. Então nós somos a morada de Deus e também nós somos santos. Somos santuário do Senhor. Vimos também que o tabernáculo é o tabernáculo do testemunho. O que significa isso? Testemunho é a expressão de Deus. O tabernáculo expressa Deus. Então a igreja expressa Deus. A igreja é morada, a igreja é santuário, a igreja também expressa Deus. E também nós vimos que o tabernáculo é lugar de encontro. Claro que pessoalmente nós temos comunhão com Deus e encontramos Deus. Mas existe o outro aspecto, que é encontrar Deus na igreja. É um outro aspecto que individualmente nós não conseguimos experimentar. Existem aspectos preciosos de Deus se manifestando na igreja, de Deus se manifestando no meio dos irmãos. Vimos também, para que haja tabernáculo, é necessário haver lugar para Deus. É necessário haver um lugar para que onde o tabernáculo possa ser construído. Tá certo? E agora, vamos ver
o trabalho da edificação. O tabernáculo não desceu pronto do céu. O tabernáculo não cresceu sozinho. O tabernáculo foi edificado. Aí entra a parte do homem. Havia muito trabalho a ser feito e Deus deu habilidades aos homens para que pudessem edificar o tabernáculo. É para isso que você recebeu talentos. É para isso que você recebeu dons. Quer ver? Êxodo 35, versículos 10 e 11. Diz assim: venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Homens hábeis entre vós, homens habilitados por Deus. E nós já vimos, todos nós recebemos talentos, todos nós fomos habilitados, correto? Funções distintas, uma porção menor, outro com uma porção maior, mas todos receberam. E diz assim: façam tudo o que o Senhor ordenou. Versículo 11: o tabernáculo com sua tenda, sua cobertura, os seus ganchos, suas tábuas, as suas vergas, suas colunas, suas bases. E aí, a partir dos outros versículos, mostram todas as porções. Irmãos, só vai haver tabernáculo se homens estiverem dispostos a cooperar com o Senhor. Tabernáculo não cresce sozinho. Não desce pronto do céu. Precisa da sua cooperação. E anda mais. Todos nós precisamos trazer a nossa porção. Quando todos trazem a sua porção, aí a edificação, aí a manifestação do tabernáculo, em todos aqueles aspectos que nós já mencionamos antes. Irmãos e irmãs, você crê nisso? Então, isso tem que se manifestar no viver da igreja. Isso tem que manifestar na sua casa, isso tem que se manifestar nas reuniões. Eu quero fazer uma pergunta: quando você vem para uma reunião, você é o mero assistente ou você traz a sua porção? É uma pena, é com tristeza que falamos que a maior parte só vem assistir. É uma pequena parte que traz a sua porção. Essa não é a nossa visão. A nossa visão é: eu tenho uma porção para trazer. Qual é a porção que eu trago? É o Cristo que eu experimentei durante a semana. Eu não acredito, queridos irmãos, queridas irmãs, que você passa uma semana inteira sem experimentar Cristo, sem nenhuma experiência, sem Deus ter falado alguma coisa. Se você tem a experiência, se Deus falou, se você ganhou de Deus numa oração, numa experiência, você tem que trazer, porque é para a edificação da casa de Deus. Nosso desejo é que depois dessa comunhão entre igrejas, todas as reuniões mudem. Todos possam trazer a sua porção. Você sabe quando Deus pode se manifestar? Como Deus pode se manifestar? 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25.
Olha só. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Mas olha aqui a condição: se todos profetizarem. Uma pessoa chega na reunião, ele está buscando alguma coisa, não está? E quem pode dar o que ele necessita? Não é uma pessoa. Somos todos nós. Pode ser exatamente aquela experiência que você teve e você levanta e compartilha. E ele ouve e diz: é isso mesmo. As coisas do interior dele são julgadas, ele é iluminado. Daí disse: Deus está de fato no meio de vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a responsabilidade é de cada um de nós. Eu quero, antes de continuar a tocar nesse ponto da importância da manifestação da igreja como tabernáculo, como corpo, falar um pouco sobre a nossa experiência do tabernáculo. O tabernáculo não é simplesmente uma habitação, alguma coisa. Ali, nos seus móveis, no seu conteúdo, existem as experiências espirituais. Irmãos, nós não vamos falar do tabernáculo. A nossa revelação é: nós somos o tabernáculo. O Espírito quer nos trazer essa realidade. Eu vou agora tocar cada um dos móveis do tabernáculo. São as nossas experiências. Até nós chegarmos à presença do Senhor. Isso é para ajudar os irmãos e irmãs. Sobre itens importantes do nosso viver. Primeiro, no átrio exterior, nós temos o altar de holocausto e nós temos a bacia de bronze. O altar de holocausto, eu não vou entrar nesses versículos, está em Êxodo 27, versículos 1 a 8. O altar de holocausto, qual é o seu significado? Representa a cruz de Cristo. E isso, como é aplicado em nossa vida? É o primeiro contato do pecador com Deus, onde ocorre a redenção pelo sangue. E a experiência espiritual disso é que o crente começa a sua jornada pela obra da cruz, recebendo perdão e reconciliação. Olha só, o altar do holocausto é algo tabernáculo, está no Antigo Testamento, mas nós estamos falando da realidade espiritual, do tabernáculo celestial, do verdadeiro tabernáculo. Então, vamos ver a experiência no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é ligado ao altar de holocausto. E outro ponto,
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que foi imolado para a nossa salvação. Então, no viver do tabernáculo, precisamos ter sempre a experiência do altar. Esse é o começo. No nosso dia a dia, nós precisamos ver, esse é o começo. Próximo passo é a bacia de bronze. Qual que é o significado? É a purificação pela palavra e pelo Espírito. Aplicação disso, após a redenção, o crente precisa de limpeza contínua para poder servir e contactar a Deus. E a experiência espiritual é a santificação prática e renovação diária. Isso são tudo experiências do tabernáculo. Isso é viver o tabernáculo. Versículos do Novo Testamento, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Outra porção, Tito capítulo 3, versículo 5. 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós podemos ver aqui a experiência diária também de sermos lavados na bacia de bronze, sermos lavados pela palavra e pelo Espírito. Isso faz parte de nós vivermos o tabernáculo. Agora, no lugar santo, nós temos a mesa dos pães da presença. Isso está em Êxodo 25, 23 a 30. Esqueci de falar da bacia de bronze, que está em Êxodo 30, versículo 17 a 21, tá? Bom, mesa dos pães da proposição, ou pães da presença. O significado, Cristo como nosso alimento espiritual. Aplicação, nós somos sustentados pela palavra e pela vida de Cristo. A nossa experiência, que é o alimento interior que nos fortalece para servir a Deus e viver para Deus. Versículos do Novo Testamento, João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, nossa experiência do candelabro de ouro, que está em Êxodo 25, versículos 31 a 40. Qual o significado? É Cristo como luz, e o Espírito como aquele que nos ilumina.
Aplicação disso, a igreja manifesta a luz de Cristo nesse mundo. Nossa experiência espiritual, a revelação e direção espiritual para andar na vontade de Deus. Quando a luz nos ilumina, recebemos a revelação e a direção espiritual. Versículo do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora o Espírito como candelabro que brilha, Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora, o altar de incenso. Os irmãos podem ver, a experiência vai se aprofundando, tá certo? Começa no ato exterior, daí entramos no lugar santo e vai se aprofundando. Irmãos, todos esses aspectos precisamos experimentar diariamente. Isso é viver o tabernáculo. Porque nós somos o tabernáculo, correto? Então, agora, altar de incenso está em Êxodo 30, versículos 1 a 10. Significado. Então, nós temos aqui a oração e a intercessão em Cristo e de Cristo. Aplicação. Representa a comunhão íntima com Deus por meio da oração. Experiência espiritual. Crente se aproxima de Deus em adoração e intercessão. Agora, tem um versículo muito importante. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, essa visão de Apocalipse é algo tremendo. João viu as orações dos santos diante do trono. Ele viu. Nós oramos, não vemos, mas João viu. E ele falou para nós. A taça de ouro são as orações. E o incenso é Cristo. Porque Cristo, nós sabemos orar como convém? Não. O Espírito intercede. Cristo intercede por nós. Isso é incenso. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados irmãos, amadas irmãs, por que há tão poucos irmãos na reunião de oração? Porque não vem a oração chegando no trono. Como eu espero viver o tabernáculo sem a oração? Nós esperamos realmente que haja uma mudança, que as reuniões de oração sejam cheias de irmãos. Irmãos, por que tantos problemas em nossas vidas? Por que tantas derrotas? Porque não cremos na oração. Não é só falar, tem que orar.
Nosso encargo nessa comunhão das igrejas é que a vida da igreja tenha uma virada. Vamos viver o tabernáculo. E aí nós chegamos no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Porção, Êxodo 25, versículos 10 a 22. São os versículos que falam da arca. Significado: Cristo como a arca é Cristo como a presença plena de Deus. E aplicação: o ápice da nossa experiência espiritual é a nossa união com Deus. E a experiência espiritual, que nós entramos no Santo dos Santos, vivendo na realidade da presença divina. Está vendo? É passo a passo que chegamos na presença. Não tem atalho. Não tem atalho. Muitos perguntam, por que eu não consigo chegar na presença de Deus? É porque não segue os passos que a palavra mostra. Pode ver algo gradativo. Novo Testamento, os versículos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vimos aqui a questão de vivermos o tabernáculo. E todas essas experiências ligadas a esses móveis do tabernáculo devem ser parte da nossa experiência e viver diário. Espero que vocês tenham tomado nota desses pontos. O que nós precisamos ver agora é que o Senhor quer uma edificação. Para isso, Ele nos capacitou, dando-nos do seu Espírito e dando dons para nós, dando talentos para nós. E agora nós precisamos ver, chegamos nos tempos finais, não é momento agora de um grande homem, um grande líder sustentar tudo. Chegamos na era dos irmãos de um talento. Se um grande homem fez muita coisa, um monte de irmãos de um talento fará muito mais. Por quê? Porque agora é o corpo fazendo. Irmãos, essa é a visão que nós precisamos ter. Deus quer usar você, juntamente com os irmãos, para fazer muito mais daquilo que um homem pode fazer. Deus hoje não quer um homem forte que carrega toda a igreja nas costas. Se você tem esse conceito, é um conceito errado. Deus não quer. Hoje Deus quer é o ministério do corpo. A autoridade, a vida e o serviço vindo de um organismo. E esses membros do corpo têm uma dependência mútua. E a Bíblia nos mostra, nenhum indivíduo, por maior capacidade que tenha, possui a plenitude de Cristo sozinho. Existe uma pessoa que tem a plenitude de Cristo sozinho? A plenitude só é encontrada na totalidade dos membros. Por que viver uma vida da igreja dependendo de um homem?
Essa não é a nossa visão. Nós queremos a plenitude de Cristo. Isso só vem com o corpo. Já visitei lugares onde ali há um grupo de irmãos. E esses irmãos reclamam. Irmão Miguel, nós precisamos que algum irmão mude para cá. Por quê? Porque nós todos aqui somos só irmãos de um talento. Ué? Tem tudo. Junta 10 irmãos de um talento, não tem 10 talentos? É muito melhor que um de 5 talentos. Vamos mudar de conceito. Ontem falou, mudar o pensamento, nós temos que nos arrepender. Deus não pode usar você para fazer grandes coisas. Deus não precisa de grandes homens para fazer grandes coisas. E essa questão da plenitude ser encontrada na totalidade está em Efésios 3, versículo 18 e 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, com todos os santos, plenitude de Deus. Querido irmão, querida irmã de um talento, você vê a sua importância? Você deve dar valor a si mesmo, com o valor que Deus dá a você. O individualismo espiritual é um grande inimigo da vida da igreja. Por quê? Facilmente uma pessoa se torna um ídolo e facilmente se causa divisões. Se uma igreja depende de um líder, se esse líder morre, tudo termina. Mas se a igreja depende do corpo, eu não estou dizendo que não há líderes na igreja, há. Mas líderes são aquelas juntas, aqueles ligamentos que suprem. Se um irmão parte, a igreja continua. Porque é o corpo que funciona. E todos aprenderam a depender de Cristo e da direção do Espírito. Deus hoje quer usar o corpo. Temos que tirar o conceito dos nicolaítas, questão de clérigos e leigos. Não pense que o culpado do conceito de nicolaíta são os irmãos capazes. Ele é capaz, então ele acha que só ele pode. Uma grande causa do conceito de nicolaítas é você achar, eu não posso, os outros é que tem que fazer. Você que cria a base para esse conceito avançar. Irmãos, nós estamos tocando em pontos cruciais. Estamos nesse novo começo e tem que haver a mudança. Tem pessoas que chegam no nosso meio, reúnem 2, 3 vezes e vão embora. Daí perguntamos, por quê? Eu não gostei da reunião. Por que não gostou da reunião?
Porque ele não viu Deus no nosso meio. E por que não viu Deus no nosso meio? Porque você não funcionou. O que Deus quer? Deus quer um corpo. Deus quer um templo. Não um indivíduo. Nós já vimos ontem, Efésios 4 e Colossenses 2, que quando nós temos Cristo como cabeça, o que acontece? Efésios 4,16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então você pode ver, o próprio corpo cresce. A dependência é do auxílio de toda a junta. A dependência é da justa cooperação de cada parte e não de um indivíduo. Os irmãos estão percebendo? Nós já falamos. Pode haver uma pedra grande, muito bonita, mas uma pedra não é um edifício. Deus quer o edifício. Então, existe uma responsabilidade de cada membro. E você sabe qual é a tática do inimigo? Que é anular os irmãos. Daí ele procura criar uma série de situações no nosso viver diário para nos deixar esgotados. Mas é por isso que a gente precisa ver. O inimigo vem, eu preciso dos irmãos. Daí conseguimos resistir ao inimigo e participamos da edificação. O Espírito Santo é aquele que distribui os dons conforme a necessidade. E esses dons são para o corpo e não para exaltar os indivíduos. Você recebe um dom. Isso é para você se exaltar? O dom é para o corpo. E precisamos funcionar todos juntos. 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito distribui os dons para cada um. E você também recebeu um dom. Tem que usar. O corpo precisa de todos os membros. Quando todos os irmãos de um talento funcionam, o corpo se torna pleno. Irmãos, nessa manhã, alguns conceitos seus foram quebrados? Vamos mudar, vamos viver o tabernáculo. Na comunhão com os irmãos, agora vamos avançar um pouco mais nas experiências.
na comunhão com os irmãos que servem nas diferentes regiões aqui do Triângulo, os irmãos apresentaram os problemas que estão ocorrendo. Então fomos buscar diante do Senhor e por isso essas mensagens foram geradas pelo Espírito. Agora, um dos pontos que foi levantado foi essa questão de passividade. Eu gostaria de entrar agora no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, aquela parte que diz que a fé sem obras é morta. Tem alguns cristãos que não gostam muito dessa porção, mas nós temos que entender o sentimento do Tiago. O que ele, na verdade, compartilhou é: se você tem fé, você ganhou vida. E essa vida tem um viver que se manifesta. Correto? É essa a essência. Se você diz assim, estou cheio de vida, mas seu viver não manifesta nada, alguma coisa está errada. Que vida é essa? Estou cheio de vida, sou um paralítico. Tem manifestação? Não. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui num detalhe do versículo. Aqui ele não diz que essa pessoa tem fé. Aqui diz, se alguém disser que tem fé. Isso é diferente. Quem tem fé e aquele que diz que tem fé é diferente. Mas essa fé não se manifesta. Esse tipo de fé salva alguém? Não salva. Daí ele dá um exemplo, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui fala de duas necessidades, roupa e alimento. São as duas necessidades principais do ser humano. Mateus 6,25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que haveis de vestir. Veja, o Senhor Jesus tocou nessas duas necessidades, né? Não é vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Então, olha só, alguém que tem fé, esse que tem fé, tem uma vida, a vida é divina, e essa vida divina deve se manifestar. Encontra alguém que tem necessidade de roupa e alimento. Daí diz assim, ide em paz, vai aquecer, vai comer, mas não dá para ele nada. Isso é manifestação do amor e da vida? Se eu falo para a pessoa necessitada, Deus te abençoe, eu vou embora. Onde está a realidade? O que eu devo ver é que
Deus quer me usar para abençoar o irmão e dar a ele o que necessita. Está vendo? Isso é viver. Então, existe algo que a Bíblia diz, Tiago diz que é fé morta. Tem uma fé viva. E tem uma fé que é morta. Que tipo de fé nós temos? De novo, é uma manifestação da vida divina. Muito importante para a vida da igreja. Tiago 2,18 diz, mas alguém dirá, aliás, o que nós precisamos perceber, quais são as marcas da fé que salva? É a fé que não olha para si, mas olha para Cristo. É a fé que nos faz obedecer à palavra de Deus. Tiago 2,18 diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é o só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Existe um grupo de pessoas que tem o seguinte conceito, um conceito equivocado. Ele diz, depende do dom. Deus deu para mim o dom das obras. Deus deu para ele o dom da fé. Mas não é isso. Se você recebe fé, as obras seguem, porque são resultado da vida. É a mesma coisa você falar, eu vi a igreja, mas você não vive como membro do corpo. Essa visão é viva? Tem realidade? Você não consegue ver a fé de alguém. Você só consegue ver a fé de alguém olhando para o que ela manifesta, pelas obras dela. Não é verdade? Você vê um irmão numa determinada situação, os passos que ele dá, a atitude que ele toma, daí você diz, esse irmão tem fé. Não é verdade? Uau! Olha o passo que ele deu. Você não consegue ver a fé, mas pelas obras da pessoa, pelo viver da pessoa, você consegue ver a fé que essa pessoa tem. Por que eu estou tocando esse princípio? Porque o Espírito da verdade quer nos guiar a toda realidade. Deus quer a realidade. E, olha só, é muito interessante. Vamos ler de novo 18 e 19. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Daí diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Aqui nos mostra o seguinte, os demônios creem que Deus existe. Certo? Ele crê que Deus existe.
E é só isso. É fé morta. Vocês estão entendendo? Só porque ele crê que Deus existe, demônios manifestam Deus? Não! Esse tipo de fé que crê que Deus existe não faz nada para os demônios. Daí, Tiago 2,20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Daí 21 fala de Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Abraão, ele havia crido em Deus. Não é isso? Por quê? Porque Deus havia prometido a ele um descendente. E ele creu. Isso já em Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Daí, quando chegou na hora, Deus veio testá-lo. Me oferece seu único filho. E Abraão, olha só. No versículo 21 de Tiago 2 diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Daí Gênesis 22, a partir do versículo 10, diz assim: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão? Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Ele pegou o cutelo, já ia baixar. Ele estava pronto para sacrificar, porque ele sabia, Deus não falha em sua promessa. E ali Romanos fala, né? Ele creu num Deus que ressuscita os mortos. Porque se ele morrer, a promessa de Deus vai falar, mas a promessa de Deus nunca falha. Então ele, olha só, chegou um momento que ia baixar, daí ele disse: para! Essa foi a obra dele para mostrar que tinha fé. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo, né, daquele malabarista que cruzou, né, as cataratas num cabo de aço, cruzou, tudo bem. Daí o outro lado, a pessoa aplaudiu, né? Poxa, muito bem. Daí ele perguntou para aquela pessoa: você crê ou não crê que agora eu vou voltar nesse cabo de aço com um carrinho de mão? Eu disse: eu creio. Daí ele disse: então entra no carrinho, por favor. Não. Ele cria? Entra no carrinho. Isso é obra que mostra, se ele diz assim: eu entro, isso iria mostrar: eu creio que você consegue passar com o carrinho de mão. Queridos irmãos, queridas irmãs, você percebe que tem tantas situações que Deus quer testar a sua fé? Por meio de obras, atitudes. Daí também, aqui fala, em Tiago, também fala de Raabe, Tiago 2,25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só o que Raabe falou para aqueles espias. Livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra,
e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por que ela ajudou aqueles espias? Porque ela cria que Deus havia entregue essa terra para o povo de Israel. Essa foi a obra dela. E o resultado é que toda a família foi salva. Certo? A fé sozinha salva. Precisamos compreender isso. Mas essa fé que salva não está sozinha. Isso foi um servo de Deus que falou. Entendeu? Você é salvo pela fé. Mas essa fé não está sozinha. Só a fé salva, mas a fé não está sozinha. Porque ela se manifesta. E Paulo falou, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, está vendo? Essa vida que recebemos se manifesta por um viver que são as nossas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, Paulo, que enfatizou tanto a fé, mostra também que essa fé que traz a vida faz que tenhamos um viver que se manifesta por meio das nossas obras. Isto é algo prático. Amém?